Olá, meu nome é Hugo Costa Machado e hoje eu vou falar um pouco sobre um mangá que eu li que chama Defense Devil. O foto dele tá aqui. Então, esse aqui é o primeiro mangá que eu leio. Nunca li nenhum mangá antes, havia somente assistido mangás como Naruto, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon. Então esse mangá aqui, eu fui procurar na banca um mangá e esse mangá aqui estava no primeiro volume, então eu decidi começar por ele. E eu também achei o desenho muito bem feito, como vocês podem ver aqui, ó, ele é muito bem desenhado. E é uma coleção que já foi terminada, são 10 mangás, então eu não fiquei com aquela preocupação de que, com quantos mangás eu vou ter que comprar para terminar uma história, alguma coisa desse tipo. Não, eu não tive essa preocupação. Então vamos lá, esse mangá aqui eu acredito que seja um mangá japonês. Aqui na traseira, onde tem as informações do mangá, tá falando Original Japanese Edition. Se vocês podem dar uma olhada aqui, tá vendo? Por aqui. Uma coisa interessante também, que é o primeiro mangá que eu li. Eu sabia que mangá, a leitura não era convencional, ou seja, a gente não começava por essa parte aqui, né? Até porque o código de barra está aqui. Mas como as capas são a mesma, né? Eu tive um pouco de dúvida. Se você for começar pelo lugar errado, você se depara com essa foto aqui e um pequeno texto aqui dizendo mais ou menos as instruções de como ler o mangá. Mas eu não comecei pelo lado errado, porque eu sabia que você começava pelo outro lado. Então eu comecei desse lado aqui. Aí eu comecei a ler. Aí eu li umas 3, 4 páginas e eu não estava entendendo nada. O que aconteceu? Eu estava lendo do jeito do mangá, mas os balões eu estava lendo do jeito que eu estou acostumado a ler, que é da esquerda para a direita, mas não é. Também no mangá você lê os balões da direita para a esquerda. Então vamos começar a falar do mangá. Aqui na capa vocês podem ver um homem, né, de terno, ele está com uma folha na mão que é um contrato e algumas entidades aqui ao redor dele, né, parecem uns morceguinhos, né? Então esse aqui, ele é o Kukabara. Ele é um advogado e a origem dele é demônio, né? O que significa Defense Devil? Literalmente seria diabo de defesa ou demônio de defesa. Mas assim, essa coisa de demônio, de diabo, isso não tem muito a ver. A gente carrega nessas palavras um significado ruim, um significado que vem do cristianismo e tal. Mas eles utilizam essas palavras, mas o contexto não tem nada a ver com o cristianismo, nem com nada que a gente conhece. Então, algumas pessoas podem ficar com preconceito, demônio, mas não, assim, é como se eles botassem que tudo que está aqui é humano, com poderes especiais, tipo, não faria diferença. Eu acho que a questão de ser demônio para ter ele não é humano, ele tem um tipo diferente. Eu acho que é mais para dar isso. Esse mangá aqui, as páginas internas são coloridas. E eu não vou me atrever a falar o nome do roteirista e nem do desenhista, mas aqui tem uma caricatura deles. Aqui é o roteirista e o desenhista. Aqui a gente tem uma personagem do mangá. E na parte traseira, na folha traseira, a gente tem um outro personagem aqui do mangá. Ele é principal, é um personagem principal e em colorido também. Então, aqui nas primeiras folhas, você tem o índice do mangá e aqui já começa. No final do mangá, você tem um bônus, que é essa página aqui. E é um bônus falando do cotidiano do roteirista e do desenhista. Não me interessou muito, mas é só um bônus mesmo. Mais pra trás eu tenho um glossário das palavras que aparecem no mangá. E também tem uma lista dos mangás que estão em andamento e os que estão concluídos, mas estão sendo distribuídos mensalmente ou de 15 em 15 dias nas bancas de jornais e revistas. O que conta a história desse mangá? Conta a história desse garoto aqui, demônio, Kukabara, ele foi expulso do Markai. Markai é
é uma região onde moram os demônios, né? Uma região fictícia lá, onde moram os demônios, que é diferente do inferno, que é para onde os pecadores vão. Esse demônio aqui, ele foi expulso de onde ele morava, porque ele é diferente dos outros. Ele é um demônio bom, vamos dizer assim, ele é bonzinho. E ele é filho do chefão lá, da majestade. Os outros não aceitaram o jeito dele ser bonzinho, e ele acabou expulso. Quando ele foi expulso, ele perdeu todos os poderes dele. Os poderes dos demônios provêm de uma substância que chama Dark Matter. É como se fosse néctar, o néctar dos deuses, ou aquele alimento que deixa os deuses imortais. Então é quase a mesma coisa, assim, fazendo uma analogia. Então os demônios, eles precisam dessa Dark Matter para serem imortais e para terem poderes e para serem fortes. Então ele perdeu essa Dark Matter, então ele ficou fraco e não tinha poder para fazer nada. E ele ficou à mercê, né? E ele tem um servo que chama esse dragãozinho aqui, que chama Bitular ou Tuller, não sei pronunciar. E eles estão sempre juntos, né? A primeira parte aqui mostra os dois, e eles arrumaram um emprego para limpar crânios, né? Ou limpar coisas, em troca de... Eles arrumaram esse emprego para não morrer de fome, né? Então essa é a história. E o que o Kukabara decide fazer? Ele decide advogar ou defender pecadores em troca de Dark Matter. Por quê? Porque os pecadores, quando eles morrem, eles vão para uma região que não é nem inferno nem Macai, é uma região intermediária, onde ficam ali os pecadores esperando o seu julgamento ou o seu destino. E o Kukabara encontra essas pessoas lá. Essas pessoas, quando elas cometem um crime, elas geram uma energia muito negativa em torno delas, que seria Dark Matter. Assim, essa pessoa, quando causa sofrimento a outras pessoas, ela desenvolve uma Dark Matter muito grande e ela se torna uma pecadora. Nem sempre esse sofrimento causado aos outros foi intencionalmente. Então é isso que o Kukabara ele vai ver. E quando essa pessoa vai para esse lugar, ela está esperando algum demônio da morte para pegar ela e levar para o inferno, já que ela é uma pecadora. E o demônio, ele consome a Dark Matter dessa pessoa e joga ela no inferno lá. E o Kukabara, ele vai tentar advogar por essa pessoa, defender essa pessoa, e se ele conseguir provar que ela é inocente, ele vai absorver a Dark Matter dessa pessoa, e essa pessoa pode até, em alguns casos, reviver. Com a Dark Matter que ele absorve, ele consegue lutar com alguns demônios chefões lá, uns demônios da morte, e às vezes ele tenta guardar um pouco porque o objetivo dele é ter Dark Matter suficiente para poder voltar ao Macai e encontrar a família dele, né? Voltar pro lugar de origem dele. Uma coisa muito legal que eu vi nesse mangá, e também eu acho que tem em outros mangás, que os mangás são muito bem desenhados e o humor desse mangá é bem dosado e é muito legal. Então tem vezes que eu me pego no ônibus rindo sozinho por causa desse mangá. Porque tem coisa que é muito engraçada, as caras que eles fazem. O mangá, ele te dá uns detalhes assim que, mesmo você não tendo um texto para você acompanhar, você acompanha através dos detalhes. Então você tem que parar e prestar atenção nos detalhes para você pegar sutilezas da história. O livro, ele é dividido em judgments. Então, esse livro aqui, ele tem o Judgment 1, Judgment 2, que o Judgment 2 é dividido em 5 partes, e tem o Judgment 3, que só tem uma parte nesse livro. No início de cada Judgment, você tem uma arte muito bem feita. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos quadrinhos, da arte produzida desse mangá aqui. Esse mangá basicamente conta a história de 3 pessoas, né? Os 3 judgments que eu havia mencionado. O primeiro é sobre um garoto acusado de cometer vandalismo e espancar várias pessoas. O segundo é sobre... ele trata de suicídio, uma menina que foi acusada de suicídio. E o terceiro é um garoto que foi acusado de roubar pão e também ele matou uma pessoa. Então, a história se desenrola, né, em cada julgamento tem um desenrolar da história. Esse mangá tem um pouquinho de fanservice, né, que é aquela história de meninas japonesas com peitões e calcinha aparecendo.
ou roupas assim ousadas, roupas que elas usam normalmente, que já são ousadas. Mas a recomendação, fazer a recomendação, ou seja, a classificação indicativa é 12 anos, então é uma coisa bem moderada. Esse dragãozinho aqui, ele parece fofinho e tal, mas ele tem, até agora eu vi que ele tem um poder, que ele consegue ficar maior, se tornar um dragão maior. Então o Kookaburra meio que usa esse servo aqui pra voar e tal. Mas como eles são muito fracos, né, os dois, o Kookaburra e o Bichulr, eles não conseguem manter por muito tempo. Então ele vira o dragão, mas do nada ele desvira o dragão. O Kookaburra tem um contrato mágico pra conseguir Dark Matter através da defesa de pecadores. Ele tem uma caneta que vira uma espada quando ele tem energia necessária para manipular a espada, e alguns outros recursos, né, mágicos que ele consegue, que é absorver a habilidade especial de demônios e usar contra eles e tal. Os demônios estão revoltados porque o Kookaburra, ele é um demônio que está defendendo pecadores. Então isso causa muita revolta nos demônios, e eles vão começar a perseguir o Kookaburra. Os dois primeiros julgamentos desse mangá são... o Kookaburra consegue provar a inocência dessas pessoas. Mas no terceiro, a história é deixada em aberto e não se sabe se o cliente da terceira história é pecador ou não, mas dá a entender que ele seja culpado. E se o cliente for culpado, o Kookaburra vai ficar muito vulnerável aos outros demônios e eu não sei o que vai acontecer. Então eu tô curioso para saber. Quanto à publicação desses 10 volumes, eu não sei se é de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Mas já saiu a segunda edição e daqui a pouco eu vou ler. Eu não vou fazer review da segunda edição, eu queria fazer só o review da primeira para mostrar para vocês e compartilhar essa história, né? A primeira experiência de um leitor ao ler um mangá. Eu achei muito legal, pretendo ler mais mangás. É uma coisa assim que eu ligo no ônibus, é uma coisa que te deixa pra cima, uma leitura leve, uma leitura que te faz rir, né? Tem uma comédia embutida, e eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal. Até mais!